você. Fim de semana violento. Em menos de 24 horas, Patos de Minas registra 2 homicídios. Vamos mostrar também que motociclista de 49 anos morre atropelado na BR-354. Na edição deste sábado do NTV News, você vai ver também. Queimadas na região provocam prejuízos para o meio ambiente, perdas financeiras e problemas de saúde para produtores rurais. Item essencial para evitar a Covid, máscaras viraram peças de moda, mas especialista chama a atenção para o uso correto. Tem um desafio esportivo diferente com o objetivo de ajudar causas sociais. Alerta! Com onda de calor, é preciso ficar atento à alimentação para evitar riscos para a saúde. Mesmo em momento de crise, empresários se reinventam e conseguem alavancar negócios. Médico alerta que pacientes com diabetes têm 25 vezes mais chances de cegueira. E depois de 40 anos de espera, vamos mostrar como foi o reencontro emocionado entre pai e filho. Tem ainda a nossa análise de notícias do NTV News que começa a partir de agora. O condutor de uma motocicleta morreu na noite dessa sexta-feira na BR-354 em Carmo do Paranaíba. Testemunhas contaram que ele estaria se deslocando pela pista contrária e com os faróis do veículo desligados. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Roberto Carlos Santos, de 49 anos, seguia pela rodovia sentido Posto Recreio à cidade de Carmo do Paranaíba, mas trafegava pela contramão de direção e com faróis apagados quando atingiu a lateral de uma Fiat Toro. O motorista da Toro, de 46 anos, contou que conduziu o automóvel sentido Rio Paranaíba quando notou a moto na contramão e não teve como evitar a batida. Com o impacto, Roberto Carlos caiu e sofreu ferimentos graves, inclusive com fraturas expostas. Uma ambulância de Carmo do Paranaíba socorreu o motociclista até a UPA da cidade e, na sequência, a vítima, que é natural de Ribeirópolis, Sergipe, foi levada para o hospital regional aqui em Patos de Minas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ainda segundo a Polícia Militar, a motocicleta está sem licenciamento desde 2012. A vítima não possuía CNH e no sistema informatizado da polícia consta que Roberto Carlos estava desaparecido do estado de Aracaju. Na edição de hoje a gente vai falar também sobre os 2 homicídios ocorridos em Patos de Minas, com uma diferença de poucas horas de um para o outro, ainda hoje na nossa análise de notícias. Uma grande queimada ocorrida recentemente na região do Aragão, além de provocar danos ao meio ambiente, também causou prejuízos para os produtores rurais. Eles estimam que cerca de 150 hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar, aliadas a ações imprudentes, proporcionam condições favoráveis para a incidência de incêndios nesta época do ano. Queimadas e mais queimadas, mesmo com todo o alerta e trabalho de conscientização para que as pessoas não ateiem fogo durante esse período de seca. Muitas pessoas parecem ignorar isso, como foi o que aconteceu aqui na comunidade do Aragão durante essa semana. Aproximadamente 150 hectares foram tomados pelas chamas. Eu passei por um pânico aqui muito grande, sabe? E até inclusive aí, eu tava lá em Patos, me ligaram para cá, sabe? Eu perdi meu pai recentemente, a gente fica muito chocado, sabe? Eu saí sem meio nas carreiras para acudir, para proteger o que do meu pai, entendeu? E aí a gente conseguiu fazer alguma coisa, apagar, sabe? Sem muito apoio, foram os próprios produtores os responsáveis por conter o incêndio, colocando até a própria vida em risco na batalha contra as chamas. Felizmente aqui foi tudo manual, aqui não teve página de bombeiro, foi tudo manual, sabe? Uns com as bombas nas costas. Ainda bem que a gente conseguiu abafar o fogo, senão ia ficar muito mais pior. A gente estava quieto em casa, quando a fé só viu incêndio de fogo. Aí chegou um vizinho lá e perguntou para nós ir correr com o trator para ajudar a apagar. Aí nós saímos e peleja daqui para poder apagar. A gente só via fogo queimando e fumaça. Aí um bocado dos vizinhos foi ajudar a apagar. Aí nós era 4 tratoristas para poder apagar. Um vai para um lado, outro vai para outro, para poder máscara, trem, não tinha nada. E bombeiro com os cadores. A hora que o nós estava acabando de apagar,
Aí chegou, mas não foi no local que eu estava, disse os meninos que falou que chegou. Mas eu não vi o bombeiro lá onde que nós estava. Mas nós conseguimos apagar o fogo lá para as 3h30, 4 horas da tarde. A gente tem que sair correndo, larga tudo, né, e para tentar apagar o fogo. O fogo começou na segunda-feira, né, aí não consigo controlar ele. Mas de madrugada mesmo ele voltou na terça. Aí a gente tentou, mas não conseguiu. Terça-feira foi muito complicado, porque a parte do fogo pegou uma macega muito alta. A gente tentou com regador de água, bomba, assim, bomba costal, mas não tinha como descer trator, sabe, para cercar o fogo. Não foi fácil. Senhor Ismael também ajudou na ação e sente até hoje os efeitos por inalar tanta fumaça. Eu tenho problema de saúde, problema de asma, sabe? E até hoje eu estou passando mal, que estranho. Ciente da situação, Francisco Primo, que também tem uma propriedade na comunidade, decidiu recorrer à justiça para que os produtores possam ser ressarcidos pelos gastos que tiveram. Nós precisamos dessa ajuda da comunidade, porque a comunidade ajuda. É exemplo daqui. Esse pessoal veio sem máscara, sem equipamento, com tratores, e já estamos colocando que isso vai ser cobrado judicialmente até do Poder Municipal. Por quê? Porque esse trabalho que foi feito aqui, alguém tem que pagar. Porque além do prejuízo normal, da terra, do pasto, enfim, tem aquela parte, você trabalhou, mas você trabalhou de graça? Ninguém trabalha de graça. Então esse pessoal que trabalhou aqui, nós estamos preparando toda a documentação para o poder público, para que seja cobrado o prejuízo. Um trator trabalhou aqui 6 horas, quanto que ele gastou de óleo? O operador correndo risco de vida. Desolados com tantas perdas e ainda com medo, os produtores cobram mais ação do poder público e mais conscientização dos moradores e de pessoas que transitam pelo local. A pessoa tem uma consciência, né? Com um calor desse, minha filha, e o fogo vem, ninguém consegue apagar não, é difícil, né? É muito difícil, o fogo estava muito alastrado, era um fogo que estava uns 2, 3 metros de altura, e nós tentando apagar isso aí, estava contra o vento. Olha, você imagina, quando o vento é a favor, é menos risco para a gente, mas estava tudo a fumaça no rosto da gente, sem máscara, sem nada. Como é que você consegue uma máscara? Sabe, a gente com vontade de beber água, né? Que não pode tomar água, que corre risco, né? Fazer uma constipação no corpo. Ventando muito, qualquer coisinha que você vai queimar, o vento leva e pode provocar um grande incêndio, né? Fogo é muito complicado, só o nome significa fogo, né? Então é complicado, não pode facilitar não, que depois de pegar é difícil de apagar. Até a próxima chuva e intervenção do poder público, o que resta a esses produtores é esperar. Mãe natureza, eras bela, meiga e pura, tua linda formosura de uma flor ainda em botar. Tu não notaste que a ganância parecia que alguém te destruía sem a tua permissão. Você tá vendo o progresso aumentando, homem branco devastando as belezas do universo. As matas virgens jogadas pelo chão, destruindo o sertão, transformando em deserto. Virou uma moda de protesto, e errado. Ele não tá, né? Nas colocações aí da moda que ele cantou no final dessa matéria. Aliás, essa questão de incêndios no meio rural tem realmente provocado prejuízos constantes e riscos constantes, né? Com o tempo mais seco, com o período de baixa umidade relativa do ar. Esse comportamento de utilizar o fogo para qualquer tipo de intervenção pode provocar uma grande tragédia, grandes prejuízos para o meio ambiente e também para a nossa saúde, né? Então tem que ter muito cuidado. Depois do intervalo, o médico alerta que pacientes com diabetes têm 25 vezes mais chances de cegueira. Você vai ver também que, em meio à pandemia, a jardinagem ajuda quem precisa ficar em isolamento. E tem alerta: com onda de calor é preciso ficar atento à alimentação para evitar riscos para a saúde. Você sabia que portadores de diabetes têm 25 vezes mais chances de perder a visão do que as outras pessoas? Pois é, dados da OMS apontam que a retinopatia diabética atinge mais de 75% dos pacientes.
Mas hábitos saudáveis e controle da enfermidade podem evitar esta complicação. A Mariana, de apenas 10 anos de idade, descobriu em março que tem diabetes. Um susto para a família ao descobrirem a doença. Ela se sentiu mal e minha irmã comentou com uma vizinha nossa, Laís, ela tem diabetes. Aí ela foi, vamos medir. Aí mediu a diabetes dela, deu HI no aparelho. Aí ela assustou, mediu de novo, deu HI de novo. Aí mediu na minha irmã de novo, deu normal. Aí ela veio na Mariana de novo, mediu e deu HI. Aí minha irmã levou ela no hospital e lá o médico falou que realmente era a glucose alta, que ela estava com diabetes. Aí ela ficou internada nesse dia. A menina conta que não sentiu ainda alterações na rotina dela e que, em relação à alimentação, pouca coisa mudou. Nem tudo. Eu como só de pouquinho, mas ainda como. A madrinha explica que a preocupação com a afilhada foi grande para toda a família, tendo em vista que ninguém havia apresentado a doença antes dela. Então nós não sabia como é que lidava com isso. Aí para nós, para a mãe dela mesmo, foi aquela correria. Tudo aquilo que a gente dava para comer, não pode comer. Não, tem que mudar. Será que pode? Aí, assim, aquele monte de dúvidas, incerteza, os nossos medos ficaram maior, né? Preocupação válida. Uma diabetes descontrolada pode provocar uma série de complicações à saúde do paciente, dentre elas a retinopatia. Essa doença geralmente não apresenta sinais de alerta e somente a análise médica pode dar o diagnóstico. Para que a gente trata o diabetes? Para que a gente usa o remédio? O paciente tem muito medo do remédio, né? A gente usa o remédio para evitar que o paciente tenha infarto, derrame, doenças cardiovasculares, que são as complicações mais prevalentes e mais comuns no diabético. Além disso, o paciente pode ter uma retinopatia diabética, que é aquela doença lá do fundo do olho. Então o paciente fala, mas eu estou enxergando bem. A retinopatia, ela não dá sintoma, ela vai acontecer de uma vez. Se a diabetes do paciente não for controlada, a probabilidade de apresentar a doença é maior. O paciente que tem diagnóstico de diabetes e não vai mais no médico, ele nega a doença. Ele pode chegar no médico já com uma cegueira, porque não dá sintoma, não vai doer, não vai dar um sinal para você procurar o oculista, o oftalmologista. E o oftalmologista, ele vai ter que fazer o exame de fundo de olho. Então não é só para ver se precisa de óculos. Ele tem que olhar o fundo do olho do paciente. Por isso é importante vocês dizerem que tem diabetes. Como a maioria das doenças, a forma de prevenção a essas complicações, como a retinopatia, é a junção de atividade física, alimentação saudável e medicação correta. Se a gente tiver um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, não é passar fome. Cada paciente tem uma dieta, uma reeducação alimentar individualizada. A atividade física para pacientes diabéticos é remédio. Ela ajuda a não ter complicações. Além disso, tomar os medicamentos corretamente. É muito comum o paciente esquecer, o paciente não gostar de usar. Isso pode levar a um descontrole da pressão arterial, da glicose, do colesterol e levar a complicações. Tem que ficar atento, né? Calor de 37 graus com sensação térmica de 40 graus. Está muito calor, né? As altas temperaturas têm castigado o patense nas últimas semanas, mas neste período não basta apenas procurar alternativas para se refrescar. É preciso também ficar de olho na alimentação para não provocar riscos à saúde. Primavera quente com muitas reclamações sobre o calor. Bem quente, certo? Beber bastante água, né? Não ficar muito tempo exposto ao sol se possível. Uma coisa mais fresquinha, um picolé, um suco mais geladinho. Demais mesmo, né? Tá precisando chover, né? Pois é. Se você pensa que há sinal de precipitações para os próximos dias, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, ou melhor, do sol. A previsão é para dias mais quentes e secos. A expectativa é que até o fim deste ano as temperaturas ainda continuem altas.
chegando aos 40 graus. Há também a relação quanto à umidade relativa do ar, que em alguns dias durante a primavera chegam a aparecer o deserto do Saara, com 14%, já que o recomendado, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 60%. Segundo especialistas, os danos à saúde são irreparáveis, inclusive a contaminação pelo coronavírus e outros vírus também fica mais fácil, já que há um desgaste na mucosa do nariz. Então, a recomendação sempre é usar a máscara de proteção individual. Nós temos um problema de virose com esse período seco, porque as mucosas estão mais secas e vai dificultar o organismo eliminar vírus quando a gente contamina, né? Então toda contaminação de vírus fica mais difícil. Hoje, nesse período agora, nós estamos usando essa máscara vai nos proteger bastante disso, né? Porque à medida que o vírus não vai cair em mim, né? Eu vou evitar isso, mas é um problema na época de calor, são os surtos de gripe, né? Por quê? Você fala, mas só no frio, agora no calor não. Por quê? Mas a mucosa fica mais seca e fica mais difícil de ser eliminado aqueles bichinhos. Além das questões respiratórias que se agravam durante esse período seco, alguns alimentos parecem não ser muito bem aceitos pelo nosso organismo. Não, aí muda a alimentação, mais leve, né? Se não quiser ter problema, né? Tem que ser mais moderado. Os alimentos fibrosos, né, ricos em fibras, os alimentos ricos em gorduras, proteínas, são alimentos que demoram mais para ser quebrado, degradado e absorvido. Ou seja, o esvaziamento gástrico é mais lento. Então, teoricamente, evitar a grande quantidade, né, churrasco muito gordo, uma feijoada, uma lasanha, assim. Então, fica a dica, viu? A feijoada fica para depois, se possível, né? A feijoada eu acho que sim, a macarronada eu acho que dentro da quantidade ainda é aceitável, né? Mas a saladinha em primeiro lugar, né? O nutricionista explica que o recomendado é substituir os alimentos mais gordurosos por frutas e saladas nessa época do ano. A gente pode citar aí as frutas ricas em caldo, principalmente aí a gente pode citar o morango, o abacaxi, né, a melancia, a própria laranja, que além de você englobar tanto o líquido, né, propriamente dito, você consegue ainda absorver as vitaminas e sais minerais. Outra dica importante para evitar o inchaço é tomar muita água. Ah, e uma dica, a cerveja gelada não mata a sede não, viu? Ao contrário, ela desidrata. A questão da bebida alcoólica está diretamente relacionada com a desidratação, né? Então a gente já tem tempo quente, quer tomar aquela cervejinha gelada ali para amenizar a situação, mas o álcool em excesso vai causar desidratação. E se a gente não beber água de forma correta também, que eu falo o seguinte, pessoal, é muito divulgado aí na mídia, né, entre a população, que a recomendação seria 2 litros. Mas na nutrição as coisas são muito individualizadas. Geralmente a gente recomenda o quê? De 35 ml por quilo de peso até 50 ml. Pega seu peso, né? Multiplica por 35 a 50 ml e você encontra a quantidade que você precisa consumir diariamente em ingestão hídrica. Não só a questão da água propriamente dito, né? Pode ser sucos, enfim, todos a forma líquida, né? Tirando refrigerante e tirando a questão da bebida alcoólica. Moderar, né? Você sabia que a jardinagem está entre as atividades mais desenvolvidas durante a pandemia? Pois é, a prática já faz parte da vida de muitas pessoas e promove uma série de benefícios. Se a gente colhe o que planta, a dona Ana Maria colhe uma praça cheia de flores e cores. Enquanto eu tiver força nas minhas mãos, nas minhas pernas, meus braços, minha coluna deixar, eu vou ficar cuidando daqui. Quero cuidar até eu poder, até ficar mais velhinho, né? Porque eu vou chegar até os 90. Mas o espaço é resultado de anos de trabalho, 8 especificamente. A história da dona de casa com a praça começou em um momento difícil, junto com o tratamento de um câncer de mama. Foi porque eu tive câncer de mama. Aí quando eu fiz essa cirurgia, aí só tinha um matinho por aqui. Aí minha irmã veio cuidar da minha casa e eu vinha para cá. Aí eu fiquei olhando, aí decidi que ia cuidar daqui e plantar umas plantas medicinais. Aí eu comecei plantando as plantas medicinais, trazendo água lá da minha casa aqui, jogando nas plantas.
Aí depois meus vizinhos começaram a me ajudar. Aí eu fui ganhando mudas. Hoje o cuidado com a praça virou hobby, sinônimo de prazer. É inclusive na praça que a dona de casa aproveita momentos ao lado das amigas. Para mim, ela foi um remédio quando eu estava com o câncer. Agora, ela é remédio por causa do estresse, da depressão, né? Se você tiver com a depressão e vir para cá mexer nas plantas, quando eu saio daqui, eu saio super leve, tranquila. Aquele problema já não me incomoda mais. O cuidado com as plantas que trouxe tanta alegria à dona Ana Maria é explicado pela ciência. A Sociedade Americana de Ciência da Horticultura realizou um estudo avaliando se as plantas podem ter influências terapêuticas em pacientes cirúrgicos. Os resultados são chocantes. 90 pacientes que tiveram apendicectomias foram divididos em salas floridas ou sem plantas. Aqueles em áreas com algum tipo de flor tiveram uma experiência muito mais positiva em geral do que aqueles que não tiveram. Na área da psicologia também existem algumas explicações. Essa ação, essa prática ganhou até um nome, a hortoterapia. Quais os benefícios que cultivar uma planta pode trazer para a nossa saúde ou para a nossa vida? E são muitos. Os clínicos, por exemplo, são diminuir o nosso estresse diário, diminuir nossa pressão arterial, trabalhar o nosso corpo, o movimento do nosso corpo, nossa coordenação motora, além de aumentar a nossa autoestima, trabalhar nosso senso de protetividade, de responsabilidade, afinal de contas nós estamos cuidando de uma vida, trabalhar nosso enfrentamento de processos, né? Não é só semear, mas acompanhar todo o processo de crescimento daquela planta, trabalha nossas frustrações, porque nem sempre acontece o que nós esperávamos, né? No meio desse caminho, trabalha o nosso senso de apego também. Com a pandemia, muitas pessoas adotaram a jardinagem como uma atividade terapêutica. Se você ainda não sabe por onde começar, a gente dá uma ajudinha. Nem sempre plantar ou cultivar uma planta tem o mesmo sentido para todas as pessoas. Aliás, para umas pessoas pode ser algo muito benéfico, enquanto para outras pode ser um fator estressor. Então, vai depender muito das suas preferências, desde que o critério seja algo que não tenha uma conotação de obrigatoriedade, que seja pesado, que seja do eu tenho que fazer isso, e sim do eu quero, que seja leve, que seja prazeroso. E aí desestressa, e aí vira uma atividade, um hobby. É uma alternativa, né? Uma opção para poder, né, em meio a essa pandemia, a cabeça ficar ocupada com uma coisa mais prazerosa, como você teve aí na dica, tá certo? Em instantes aqui no NTV News você vai ver um desafio esportivo diferente com o objetivo de ajudar causas sociais. E ainda, item essencial para evitar a Covid, máscaras viram peça de moda. Mas especialista médico chama a atenção para o uso correto do item. Os números do avanço da Covid-19 seguem uma escala crescente. Cada vez mais o uso das máscaras de proteção se torna uma medida eficaz para evitar a transmissão e a infecção da doença. Uma prática comum: prender 2 elásticos atrás das orelhas para posicionar nossas máscaras, numa rotina diária que já virou tão familiar quanto escovar os dentes. Agora é um item indispensável no equipamento de segurança e prevenção do novo coronavírus. Tem que usar. A máscara faz parte da nossa segurança, né? Porque esse vírus ele tá voando aí. A população, às vezes, facilita, né? Está pensando que isso já acabou, mas não acabou, não. Temos que ter cuidado, muito cuidado mesmo. Previne, né, a gente, né? Está sempre usando a máscara e usando o gel nas mãos, poder a gente sair de casa, porque senão não dá. Até segundo as informações que eu tenho, é pela boca, pelo olho e pelo nariz. Então, o olho não tem como colocar para tampar, né? Mas o nariz e a boca tá protegido. Há coloridas, estampadas, de pano, uma grande variedade. E hoje se tornaram também um item da moda. Eu tenho várias. Hoje é um item que eu estou escolhendo até para combinação com roupas. E eu procuro trocar de 4 em 4 horas. Eu tenho umas 8, eu acho. Assim,
lisa, a gente combina mais, né, com determinado tipo de roupa, mas eu tenho estampadas também. Mas é preciso reforçar todos os cuidados com esse item tão importante na prevenção desse vírus. Comprovado que o vírus, né, ele se espalha através das secreções de via aérea, né? Ou quando você conversa, quando você, até mesmo quando você respira e principalmente quando você tosse, né? Tosse, espirra, né? E isso é uma coisa do dia a dia. E o vírus, ele tem a capacidade de viver no meio, né? Então, se eu espalho o vírus, né, e ele está no meio, então eu posso contaminar e levá-lo, né, para a via de infecção, que é a via aérea, né? Então, tanto para eu proteger as pessoas, né, se eu estiver com vírus, como me proteger também, porque eu estarei com, né, a minha via aérea, ela está bloqueada em relação ao vírus. E esse médico infectologista explica a importância de escolher bem sua máscara, já que ela precisa cobrir corretamente boca e nariz. Primeiro é pensar numa máscara que está bem adaptada ao seu perfil, tá? O que a gente vê que é incorreto são máscaras que caem, né, do nariz, são máscaras que estão apertando, puxando a orelha, as pessoas não suportam e acabam ficando agoniadas com a máscara, né, e mexendo com a máscara o tempo todo, retirando a máscara, né, e outras, às vezes, tecidos que, principalmente com o calor, tem muita retenção, né, e ela vai saturar por mais tempo e também, às vezes, bloquear a via aérea. Então tem que tomar esse cuidado. Tem que usar a máscara, usa corretamente. E de acordo com o Dr. Francisco, o uso da máscara deve perdurar ainda por um bom tempo. Ele vai perdurar enquanto a gente não tiver, né, uma forma eficaz, né, de bloquear a infecção, ou seja, a contaminação. Ou a vacina, né? Porque o que a gente espera é que um número grande da população seja imunizada, né, e o vírus pare de circular. Um desafio esportivo em que os participantes escolhem a modalidade e apresentam os desempenhos conseguidos por meio de plataformas online. Esse é o Desafio do Leão, promovido pelo Lions Clube de Patos de Minas. A competição, que será realizada de um jeito diferente, ainda tem como objetivo ajudar causas sociais. E agora, já pensou falar de esporte e ajudar quem precisa, que é a sociedade? Pois bem, o Desafio do Leão veio realmente para isso. Eu estou aqui com o Ander Fernandes, ele faz parte de um grupo de ciclistas com mais de 400 pessoas e já está se preparando para esse evento muito importante que vai acontecer no fim do ano, né, Ander? É isso aí, Rafael, preparando para o Desafio do Leão. E o principal intuito desse desafio, além da prática de esporte, né, é estar ajudando a quem precisa através da Associação Lions Clube. Agora, o que você acha que vai ser aí diferente nesse desafio, já que é online, não vai ter aqui aglomeração de pessoas, cada uma fazer da sua forma individual através da internet? Você acha que vai ser diferente participar assim? É diferente. No máximo ali, um grupo muito reduzido ali, de alguns amigos, 2, 3 ali, vai ser algo diferente. Muito bom. Agora vamos falar aqui com Antônio Vilaça, ele é presidente do Lions Centro, que vai explicar como funciona esse desafio. A gente falou sobre esse percurso, mas tem as categorias do Desafio do Leão, né? As inscrições se abriram no dia 25 de setembro e vai até no dia 25 de novembro para quem quiser participar, né, Antônio? Exatamente, Rafael. Esse evento a gente está desenvolvendo em parceria com a plataforma Desafio Brasil, para que a gente possa trazer essa novidade aqui para Patos de Minas, e que já é uma novidade para nós, mas já tem vários praticantes de esportes que têm desenvolvido essa prática, certo? Esse é um evento que a gente vai utilizar tanto de ciclismo, caminhada e corrida. Então todas as pessoas podem buscar lá no site nossas informações. Lá você vai conseguir comprar, vai ter a parte dos kits que você vai escolher, qual que é a quilometragem que você quer fazer, qual é o percurso que você quer fazer, qual que é o tempo que você quer fazer. Registra nos aplicativos, o Strava ou até alguns aplicativos que tem GPS, e manda para o site Brasil, e lá depois de confirmada o evento e validada pela equipe do Desafio Brasil, a sua participação no Desafio do Leão,
você ao final vai receber o seu kit e a medalha registrando o seu tempo, qual foi o percurso, o tempo de percurso que você fez, qual foi o desafio que você realizou. E lembrando, gente, que o Lions ajuda muitas pessoas em Patos de Minas, associações filantrópicas, trabalhos sociais que realizam em Patos de Minas. Então quem está participando vai estar ajudando essas pessoas também, né, Antônio? Através do valor da inscrição que será feito no site, né, Desafio Brasil, as pessoas poderão então ajudar quem precisa, né? Exatamente, parte da inscrição vai ser revertida ao Lions, outra parte é para pagar realmente o kit que ele está adquirindo, né? Mas a grande importância é que o Lions hoje, assim como todos os clubes de serviço da cidade, tem passado bastante dificuldade para buscar a manutenção dessas ações sociais, tanto da busca de equipamentos ortopédicos. Nós temos mais de 1.000 equipamentos ortopédicos emprestados no município de forma de comodato, sem custo nenhum para o usuário, para o paciente, assim como nós temos pacientes oftalmológicos. Nós temos muitas famílias que precisam dessa ajuda e que precisam de um grupo de serviço para apoiar e chegar esse benefício até eles. Boa iniciativa, né? Daqui a pouco aqui no News tem a nossa análise de notícias desse sábado. Médico oftalmologista volta a ser preso após desentendimentos com namorada. Fim de semana violento, em menos de 24 horas, Patos de Minas registrou 2 homicídios. Vamos então à análise de notícias deste sábado. Comigo está o repórter Rafael Ribeiro. Olá, Rafael, boa noite para você. Boa noite para você, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Pois é, Rafael, a gente começa a análise falando de violência em Patos de Minas, né? Pelo menos 2 mortes foram registradas nos bairros Quebec e Nossa Senhora de Fátima, né? A primeira aconteceu na noite dessa sexta-feira e nós, inclusive você esteve lá na delegacia, registramos aí o que disse a delegada Tatiana Carvalho sobre este primeiro caso. Nos foi apresentado 5 suspeitos, sendo 3 adolescentes e 2 maiores. E no análise inicial que nós fizemos, os 5 a prisão foi ratificada em face dos 5. Como é um procedimento que envolve violência e grave ameaça, que é o crime de homicídio, assim os menores serão apresentados ao promotor de justiça de plantão e ele decidirá sobre a internação ou liberação dos menores. Segundo as oitivas iniciais, na verdade, tem uma longa investigação ainda pela frente, mas inicialmente, segundo declarado pelos menores, o Fabrício ele meio que teria feito um acordo com 2 desses menores para assumir a autoria do homicídio ocorrido semana passada na cidade de Presidente Olegário. E assim ajudaria a pagar custos de advogados, daria uma assistência para esses menores. Mas, segundo eles, nessa semana ele resolveu abandoná-los e, inclusive, iria se mudar de Patos de Minas. Assim, os adolescentes se sentiram abandonados mesmo e resolveram vingar. Como há um outro homicídio envolvido, também há uma possibilidade de que, na verdade, o homicídio do Fabrício esteja relacionado com o homicídio ocorrido em Presidente Olegário e que esses menores teriam sido utilizados por maiores para vingar a morte da vítima de Presidente Olegário. Então são 2 vertentes, uma vertente alegada pelos adolescentes e outra vertente que surgiu durante o flagrante. E aí agora, durante a semana, o delegado de homicídios vai ficar responsável para a completa apuração dos fatos. Rafael, então, essa casa foi invadida ontem à noite lá por esses envolvidos, né? Eles dispararam contra essa vítima que estava dentro de um banheiro, inclusive, estava se escondendo, evidentemente. E o que a polícia apurou, pelo que a delegada disse aí, é que eles fizeram uma vingança. Esses adolescentes participaram de uma vingança nesse assassinato, que culminou nesse assassinato. É isso mesmo, olha, Fabrício Soares Silva, ele tem 22 anos, é o rapaz que foi assassinado lá no bairro Quebec na noite dessa sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, era por volta de 9h30 da noite, quando essas pessoas chegaram na casa, chamaram pela mulher aí do Fabrício. Quando ela abriu o portão, eles entraram e dispararam. Os tiros teriam atingido a cabeça e também ele ficou caído ali na cozinha até a chegada dos policiais. E como você ouviu aí, Odair, a delegada falando, no caso, agora quem vai investigar esse caso através do inquérito é o Dr. Flávio.
delegado aí de crimes contra a vida, seria mais ou menos isso. Ele teria cometido, né, esse assassinato na cidade de Presidente Olegário e queria sair fora da culpa, deixando somente esses adolescentes, são 3 adolescentes e mais 2 maiores envolvidos nesse caso, para assumir toda a bronca. E aí foi o que aconteceu. Eles foram lá e executaram, então, o Fabrício Soares. Lembrando, Dair, que essa é a primeira linha de investigação que pode ser feita pela Polícia Civil. Como são 2 crimes, um de Presidente Olegário e outro de Patos de Minas, todo esse cenário pode mudar aí nos próximos dias, ou seja, novas histórias podem vir a acontecer, a aparecer aí diante desse inquérito, né? Então eles não negaram a autoria do crime, eles foram ouvidos aí pela delegada e a delegada de plantão, né, a doutora Tatiana, então eles não negaram a participação no crime, eles confirmaram que foi ali uma vingança. Olha, o cunho dessas oitivas, todos os detalhes, a doutora Tatiana, ela não passou para a nossa reportagem, até porque ela não conseguiu ouvir todas as testemunhas nesse inquérito, falta ser ouvido outras pessoas, então ela conseguiu divulgar apenas detalhes superficiais a respeito desse crime, ou seja, mais ou menos teria sido isso, né? O rapaz teria cometido o crime em PO, né, e transferido essa culpa para os meninos, para as outras pessoas envolvidas, e quando ele viu que, né, supostamente o Fabrício iria arrumar suas malas e ir embora de Patos de Minas para fugir da responsabilidade, eles pensaram, opa, vamos lá então e executar o Fabrício. E pode ser essa possibilidade do que tem acontecido na noite de sexta-feira no Quebec. Entre as justificativas, eles teriam dito que ele bancaria o advogado para, no caso de defesa desses adolescentes aí, né? Isso, ele estaria fugindo de todas essas responsabilidades. Inclusive, a gente sabe que, não estou citando nesse caso, mas no crime organizado, por exemplo, existe essa negociação. Ou seja, eles têm os advogados, têm as pessoas que cuidam dos processos judiciais e são muito bem organizados. Agora a polícia vai apurar também se existe algum crime organizado, ou seja, uma organização criminosa por trás de tudo isso. São 2 assassinatos em PO e agora em Patos de Minas. A polícia vai continuar investigando e a gente vai continuar acompanhando. Ô, Rafael, e a gente falou de 2 homicídios e o segundo foi no início da madrugada deste sábado, né? Dessa vez lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, né? Onde um homem de 31 anos de idade foi surpreendido pelo atirador. Ô, Rafael, o que você tem de informações sobre essa outra morte violenta, já que a Polícia Militar ainda não falou sobre a questão aí, não deu declarações, né, sobre possíveis pessoas que estivessem envolvidas, motivações, que temos aí já de informações sobre esta segunda morte? Olha, Leonilson Viana Rocha, de 31 anos. Esse é o homem que foi assassinado na madrugada deste sábado aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. Odair, as primeiras informações, como você perguntou agora há pouco, sobre a motivação, ainda são muito confusas para a Polícia Militar, porque até agora a Polícia Militar não conseguiu localizar um possível suspeito. Está muito difícil, até porque o Leonilson, ele se envolveu em um caso muito polêmico na segunda-feira passada, se eu não me engano, foi mais ou menos na segunda-feira passada mesmo, eu não me recordo, onde ele teria sido preso após estuprar animais na rua, ou seja, ele estaria cometendo violência sexual contra cachorros na rua. Chegou a ser preso. Ele chegou a ser preso por isso. E logo depois ele acabou sendo assassinado. Quem encontrou o corpo dele, inclusive, foi um vizinho dele que saiu para trabalhar, passando pela rua, ele viu o Leonilson caído. Como o Leonilson sempre tinha o costume de consumir bebidas alcoólicas e ficar caído no chão, dormindo, ele pensou que o Leonilson estaria dormindo. Quando ele chegou perto do corpo, viu que já havia muito sangue e que a situação era muito grave. O SAMU chegou a ir até o local, mas foi constatada a morte aí do Leonilson. Ele morreu aí com tiros na cabeça e também nas costas. Eu conversei aí com os vizinhos do Leonilson, que disseram que ele era muito conhecido no bairro e se envolvia bastante em polêmicas. E essa, Odair, é até uma função da polícia a partir de agora, ouvir todos ali em redor para saber a motivação desse crime. Não se sabe se foi por causa de dívida de drogas, se ele tem envolvimento com drogas, ou se foi a situação delicada aí com relação ao possível estupro de animais
ali no bairro Nossa Senhora de Fátima. A polícia deve apurar, inclusive, Rafael, se ele estava recebendo ameaças, né? Por causa aí dessa questão de supostamente ter sido flagrado com animais, né? Com cães ali na via. E aí é que fica essa questão, né? A gente ainda não tem esse parecer da polícia que você chegou a procurar, mas não conseguiu aí uma resposta sobre, mais precisa, né? Sobre o que pode ter sido a motivação ou possíveis aí suspeitos desse crime, né? Porque hoje eu conversei com a Polícia Militar, hoje eu conversei com o Tenente Magalhães. Daí eles estão trabalhando muito, porque são 2 homicídios em menos de 24 horas. É muito rápido esse intervalo de tempo, esse lapso temporal, e a polícia está muito atrás desses suspeitos para saber. Então a gente viu muitas viaturas da polícia ali pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, e como você disse, tem que ser apurado para saber se ele não estava recebendo nenhum tipo de ameaça. O que os vizinhos disseram é que em 2018 ele teria sido vítima aí de uma tentativa de homicídio, o que também deve ser apurado pela Polícia Civil. Muito bem. E a tarde foi movimentada aí na delegacia, né, Rafael? Porque você registrou hoje que o médico Daniel Tolentino voltou a ser detido pela Polícia Militar. O que aconteceu dessa vez, já que recentemente o oftalmologista tinha sido detido pela polícia? Tá aí as imagens do médico oftalmologista Daniel Tolentino. Mais uma vez ele se envolve em polêmica. Dessa vez, uma briga com a namorada. Segundo informações do próprio médico, eu conversei com ele lá na delegacia, conversou bastante tranquilo comigo, estava bastante tranquilo com relação à situação. Mas ele chegou a dar entrevista ou não? Não, ele não quis dar entrevista, mas ele disse mais ou menos o que ele teria relatado e o que está no boletim de ocorrências. Que foi o seguinte, né? Mais ou menos 7 dias atrás, ele teria se envolvido na primeira briga com a namorada, né? Segundo ele, na versão dele, ela teria chamado ele para o apartamento dela e ele foi para buscar umas roupas e acabar com o relacionamento. Mas quando chegou lá, a mulher teria o trancado dentro da casa dela e ela teria começado a fazer algumas provocações. O homem, no momento que foi sair da casa dela, se envolveu em um acidente de trânsito, bateu em uma motocicleta, e aí começou a discussão com o motorista, com o dono dessa motocicleta. A mulher teria rido dele e ele lançou, então, teria jogado, agora nesse segundo fato, um cigarro eletrônico na janela do apartamento da mulher. Essa janela quebrou, teria voado alguns cacos de vidro aí na mulher. Perdão, daí eu falei que é o segundo caso, esse foi o primeiro caso, primeira tá? vez. Primeira vez. E aí ela teria se lesionado com os cacos de vidro que teria pegado nela, mas não tem informação se ele teria agredido ela sem ser dessa forma, ou seja... Isso, palavras dele, essa foi a declaração que ele fez para você. Eu conversei com a delegada que falou sobre a ocorrência, que ela falou que foi mais ou menos assim também. Que o crime que ele cometeu foi uma lesão corporal não culposa, ou seja, ao momento que esse objeto bateu na janela no primeiro fato, né, há cerca de 10, 15 dias atrás, ela teria se lesionado. Então ela foi para a delegacia, o delegado responsável pelo caso, o doutor Érico Rodovalho, que estava no plantão do dia, ouviu os dois e os dois foram liberados. Ele apenas assinou um termo circunstanciado, ou seja, ele não teria cometido um crime mais grave. Nesse segundo fato de hoje, eles teriam reatado esse relacionamento, estariam no apartamento dele, que fica no bairro Rosário, aqui em Patos de Minas. Eles começaram a discutir, segundo ele, motivos de ciúme. E a mulher teria avançado para cima dele. Ainda não se sabe se houve troca de agressões, mas segundo a delegada, a mulher estaria lesionada hoje. E aí eles começaram essa troca de provocações, de xingamentos. E aí a polícia foi chamada para conter toda essa situação. E aí, mais uma vez, eles foram levados para a delegacia. Hoje eu presenciei o Daniel Tolentino lá preso, conversei com ele estava mesmo com alguns arranhões pelo corpo. A mulher, ela falou que não queria gravar entrevista, ela falou que queria se permanecer em silêncio. O Daniel também falou que não queria gravar entrevista, ia deixar para o delegado resolver toda essa situação e também a justiça. Mas, segundo o delegado, existem duas vertentes, Odair, porque a mulher, ela tem uma medida protetiva e, como você sabe... Contra ele? Isso, contra ele. No primeiro caso que aconteceu, ela pediu uma medida protetiva e aí a justiça concedeu. Ou seja, ele não poderia se aproximar dela cerca de 100 metros, que determina a lei. Mas eles voltaram a se encontrar, então, depois. E aí, na casa dele,
a delegada tem 2 entendimentos. Segundo ela, se ela tiver ido na casa dele por livre e espontânea vontade, porque queria estar com ele, essa medida protetiva ela não vale mais. Né? Ela é quebrada, o papel pode ser rasgado. Mas se ela foi forçada a ir ou se ele foi atrás dela, aí ele está descumprindo uma medida judicial e pode vir a ser levado para o presídio. Até o fechamento da minha matéria, onde estive na delegacia, a delegada ainda não tinha feito a oitiva do Daniel e nem da namorada dele. Agora fica para o próximo delegado e a gente vai continuar acompanhando isso, viu? Muito bem. Rafael, obrigado então. Excelente trabalho aí para você. E a gente segue aqui no NTV News. Obrigado pela participação. Daí, obrigado. Posso mandar um abraço rapidinho? Pois não. Mandar um abraço para a Bruna, para a Meire, todo o pessoal que está acompanhando, a Patrícia e meus amigos aí, e o Maurício está acompanhando a análise da notícia. Obrigado, viu, Daí? Ok. A gente segue com o NTV News, vamos fazer uma rápida parada e na sequência tem emoção, viu? Depois de 40 anos de espera, vamos mostrar como foi o reencontro emocionado entre pai e filho. Com a pandemia do novo coronavírus, empresários de todos os setores tiveram que se reinventar para não fechar as portas. Alguns, além de sobreviver à crise, conseguiram mudar de ramo e crescer. Sabrina estava quase concluindo o curso de culinária profissional quando a quarentena começou. Ela nem imaginava, mas o talento na cozinha é o que iria garantir a renda da família nos meses seguintes. Ela tem uma empresa de drinks para festas que permanece parada. A solução foi investir em um novo negócio. Com 2 meses de pandemia, a gente viu que o mercado de evento não ia voltar. A gente percebeu que a gente tinha que criar uma alternativa para gerar uma renda para a nossa família. E aí, com 2 meses, assim, eu resolvi encarar, fiz a logo da empresa, comecei a divulgar nas redes sociais. E aí começou a indicação de um amigo, de um indicando, e graças a Deus foi assim, foi fluindo. O setor de alimentação para consumo em casa já vinha crescendo, com uma expansão de 130% nos últimos 5 anos, de acordo com o Ministério da Economia. Com a pandemia, o delivery de comida ganhou ainda mais espaço. Sabrina investiu na entrega de comida congelada e cardápios saudáveis. Eu sempre gostei muito do mercado de alimentação fitness, eu sempre gostei muito de alimentação saudável, sempre me envolvi muito nesse mercado. E aí eu falei, bom, então vou colocar em prática o que eu aprendi no curso, né? E aí eu comecei com as marmitinhas fitness. E aí, graças a Deus, foi dando super certo e a gente foi conseguindo aí, ao longo de cada semana, conquistar mais clientes. E a gente tem, em média, aí 100 marmitas por semana. A pandemia afetou todos os setores da economia e, num primeiro momento, foi difícil entender quais seriam as tendências para cada segmento. Mas 6 meses depois, o mercado brasileiro já faz algumas apostas. Quem quer empreender também precisa ficar atento a essas mudanças, até mesmo porque o mais provável é que algumas delas tenham vindo para ficar. Para esse analista do Sebrae Minas, o pequeno empreendedor deve pesquisar sobre as tendências antes de começar o negócio. As empresas elas precisam ir para esse ambiente, que é um ambiente onde que o cliente, você consegue conversar com ele desde uma rede social até o seu site, através do telefone, que é o chamado formato omnichannel, onde que o cliente, você atende ele em toda a plataforma, onde que ele quer. Se ele quer presencial, você tem. Se ele quer um site, tem. Se é numa rede social, tem. E o processo da pandemia acelerou muito isso, porque as redes sociais e o comércio online, ele se tornou, para a maioria dos negócios, a única interface com o cliente. Então, isso fez com que muita empresa teve que correr para criar site, muita empresa teve que correr para redes sociais, próprias feiras também. Nós tivemos aqui em BH o caso da Feira Hip, em que criou-se um perfil para poder anunciar a venda dos expositores. Outro setor que mudou foi o mercado de beleza. Depois de despencar em março, ele deve fechar o ano com saldo positivo. A Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos aposta em 1,1% de crescimento. É menos do que os 5,1% projetados antes da pandemia, mas ainda assim indica uma adaptação aos novos tempos. Viviane é representante comercial de cosméticos. Com as lojas fechadas, ela perdeu a renda, mas percebeu que mesmo estando em casa, muita gente tinha demanda por produtos. Eu atendia lojistas. Aí,
Como veio a pandemia, as lojas físicas fecharam, eu falei assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque a gente não tem vínculo empregatício com a empresa, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso de arrumar alguma coisa. Aí a única coisa que eu sabia fazer era vender. Aí eu falei assim, vou fazer um Instagram então. Aí fiz o Instagram e comecei a colocar as vendas de varejo. E assim, aí começou a aparecer clientes. E teve um retorno até bacana. E me surpreendeu, porque eu falei assim, vou fazer, vamos ver. Talvez dê certo, talvez não. E deu. Os queridinhos mudaram. Com as rotinas de autocuidado, as vendas de máscaras faciais tiveram um aumento de 92,8%. Na experiência de Viviane, a demanda muda, mas permanece alta. O consumidor agora procura não só os produtos, mas orientação especializada. As clientes me ligam, olha, eu tenho cabelo tal. O que você me indica? Porque elas não estão indo no salão. Então elas querem fazer em casa. Então é como se eu estivesse dando uma aula. O cabelo cacheado, o que precisa? Nutrição, hidratação, reconstrução. Aí elas mandam foto. Pela foto eu consigo olhar como o cabelo dela tá e ensinam ela como usar em casa, né? E assim, depois elas ligam super satisfeitas. Você vai ver agora um reencontro entre familiares que demorou mais de 40 anos para acontecer. Após décadas em busca do filho, um morador da cidade de Lagoa Formosa conseguiu realizar o sonho. No olhar de Pedro, a ansiedade de esperar por um reencontro que se estende há aproximadamente 43 anos. Quando jovem, ele se separou da primeira esposa e acabou então perdendo o contato com os filhos que ainda eram bebês. Não, mas a mãe dele que não deu certo. Eu fui criado com a mãe dele, ele e o outro filho. Foram anos de buscas nas redes sociais pelo paradeiro do meio-irmão Hudson. É uma emoção muito grande, né? Como se diz, eu não conhecia ele. É a primeira vez que eu tô conhecendo, a não ser assim, em videochamada, que eu sempre conversei com ele. Desde quando eu encontrei ele, eu conversei com ele em videochamada. Aí, como diz, né? Meu pai sempre teve o sonho de encontrar ele, desde quando a gente era pequena, né? Mas não conseguimos achar. Aí, quando foi agora, no Dia dos Pais, eu fui e arrumei lá no Face, né? Sobre pessoa desaparecida no grupo que tem lá. Aí eles foram e me indicou, né? Uma mulher por nome de Lindalva. E eu fui e conversei com ela. Meu pai me contou um pouco da história dele. Eu fui, escrevi lá pra Lindalva, mandei mensagem. Aí quando foi no dia 17 agora, ela me falou que tinha encontrado ele. Aí, como diz, né? A gente tá nessa alegria, expectativa de, assim, emocionante também, né? De ver ele agora, tá vendo ele agora. E realizar o sonho do meu pai, né? Que ele sempre quis, né? Conhecer os filhos dele, que eles são 2, não é só um. Eram 5 horas da manhã de sábado e todo o barulho de veículo que passava pela rodoviária de Lagoa Formosa deixava Duca, como Pedro é conhecido, ainda mais ansioso. O coração até acelerava. Afinal, foram quase 43 anos esperando para ver seu filho, que agora já é um homem. Foram 2 horas de espera e finalmente a reunião aconteceu. Para Hudson, o reencontro foi a realização de um sonho. Acharam eu pelo meu Facebook, não sei como é que acharam eu, foi caçando, até achando no meu Facebook. Aí eu vim para encontrar ele aí. Passar um dia de felicidade com ele, uma semana, um mês, a semana completa com ele aí. Forte, tranquilo. Mais uma vez de alegria conhecendo ele, pelo menos de cara a cara, de oi a oi. Muita emoção também para o pai, que esperou tanto por esse momento. Graças a Deus o coração abriu e ficar muitos dias com nós, vai matar o contato sempre. Agora é matar a saudade e colocar o papo em dia. Afinal, são mais de 40 anos separados. A gente vai comemorar agora amanhã, aí vai passar lá os outros irmãos meus e ele junto, né? Aí, como diz, vai fazer uma farrinha lá, né? Nunca é tarde para se reencontrar, né? E aí a gente deseja realmente que esses encontros e reencontros ocorram com mais frequência. O NTV News fica por aqui. Um bom fim de semana para você. A gente volta segunda-feira às 19 horas. Até lá.